Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui de novo para te explicar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Estamos aqui agora e eu vou te ensinar sobre radiciação, uma operação muito importante que a gente vai fazer dentro dos números reais. Presta atenção, você já deve ter ouvido falar isso aí de raiz quadrada, de raiz cúbica e tudo mais. Vamos entrar aqui, não assusta com o quadro todo escrito não, calma que você vai entender o que está aqui, presta atenção. Primeira coisa, a raiz ela é uma operação, certo? Como multiplicação, como divisão. E aqui eu tenho todos os elementos dela. Ó, uma raiz de índice n, índice é esse termo vermelho. O radical é o laranjado. O A é o nosso radicando e o B é a nossa raiz. Esse negócio muito colorido pode estar até assustando vocês, mas calma, vocês vão conseguir entender. Radicando é o termo de dentro. O que uma raiz fala? Que esse valor aqui, que eu estou tirando a raiz, ele é o resultado da minha raiz elevada ao expoente. Então vamos lá, tirar a raiz quadrada de um número, tirar a raiz cúbica de um número, é procurar qual número elevado a essa raiz que chega no meu resultado. Veja bem, ó, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, tirar a raiz de índice n de um radicando é buscar um valor que elevado a n resulta neste radicando. Então aqui, ó, b elevado a n é igual a a. Significa que a raiz de a é igual a b. Então é essa que é a relação que a gente tem que fazer de troca entre a radiciação e a potência. Veja bem, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 9. Você já sabe raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, ela é 3. Por que ela é 3? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Pronto. Então a resposta da raiz é 3. Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Beleza? Vamos mais uma. Raiz cúbica de 8. Por que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então aqui, ó, 2 elevado a 3 igual a 8. Tudo bem? Então, a gente tem essa relação. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Vamos seguir para cá. Posso fazer a raiz de negativo? Em alguns casos, sim. Raiz cúbica de 125. Vamos lembrar, o que eu tenho que pensar? Que número que eu elevo a 3 que vai dar 125? Esse número é o menos 5, ó. Menos 5. Quando você pegar o menos 5 e elevar ele a 3, você vai encontrar quanto? 125. Então, essa raiz é menos 5. Por que ela é menos 5? Porque, de novo, menos 5 elevado a 3 é igual a menos 125. E aí eu quero que você pense aqui, que número elevado a 4 que vai dar menos 16? Se você pensar, um número que elevado a 4 dá 16, eu sei te falar, que é o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Mas menos 16 não tem como. Porque não tem como você elevar um número a um expoente positivo e ele dar negativo. Então, nesse caso aqui, ó, a raiz quarta de menos 16, eu vou colocar aqui, ó, este símbolo de não existe. Não existe dentro dos números reais um valor que você consiga responder isso. Certo? Porque se você elevar um número a um expoente par, ele nunca vai ser negativo, tá bom? Então vamos seguir aqui e pensa sobre essa ideia. Olha só, por definição, a raiz ela gera sempre um único resultado. Olha só, a raiz de 25 é você pensar, que número ao quadrado que dá 25? Você sabe que é o 5. Mas também você poderia pensar assim, uai professor, mas menos 5 ao quadrado? Menos 5 ao quadrado também é 25. Então, por definição, a gente criou. Não. A raiz ela é sempre um único valor. Não é 2. Ela é um único valor. Então, mesmo menos 5 elevado ao quadrado dando 25, a raiz de 25 é apenas o 5. Beleza? Não crie essa confusão na sua cabeça. Você pode ver que quando a gente está fazendo equação do segundo grau, que eu vou te ensinar lá na frente, a gente chega numa situação de poder ser duas raízes. Mas lá a história é outra. A raiz mesmo do número, a raiz do número, ela é uma só. Tranquilo?
E aí eu completo para você mostrando algumas propriedades que a gente pode utilizar nessa ideia de raiz, algumas propriedades operatórias. A primeira dela é quando eu tenho a raiz de um produto. Quando eu tenho a raiz de um produto, basta fazer a raiz separada de cada fator, sem problema nenhum. Olha aqui, eu tenho uma raiz de A vezes B. É a mesma coisa, é igual se eu fizer raiz de A vezes a raiz de B. Lembra que no nosso caso eu estou usando um índice aleatório, um índice N. Pode ser? Aqui eu vou ter que fazer uma raiz de 128. Você deve estar se perguntando assim, professor, mas qual que é o índice? Lembra de uma coisa, quando eu não colocar índice, quer dizer que o meu índice ele é 2, tá? Quando eu não colocar índice, o meu índice é 2. Então, nesse caso, é raiz quadrada de 128. Como que eu faço raiz quadrada de 128? Eu não sei de cor a raiz quadrada de 128, mas eu posso pensar o seguinte, 128 não é igual a 64 vezes, como se diz, ou melhor, 64 não, né? O que é o 128 aí que eu posso fazer? Nesse caso, eu preciso dar um jeito de tirar essa raiz, certo? Porque a raiz quadrada de 128, a gente não tem ela. Mas eu posso fazer aqui, 64 vezes 2, por exemplo. 2 vezes 64 é 128. O 64 dá para eu tirar a raiz. Então, eu posso colocar aqui, raiz de 64 vezes a raiz de 2. E aí pronto, o raiz de 64, você sabe que é 8, então essa resposta aqui, ela vai ficar 8 raiz de 2, beleza? O 2 ali não tem como eu tirar ela da raiz, então ficou 8 raiz de 2. Tranquilo até aqui? Bom, e nesse outro exemplo? Esse outro exemplo é o contrário. Eu não sei a raiz de 2, na verdade eu não consigo fazer ela exata, e nem a raiz de 8. E aí o que eu posso fazer aqui, A raiz de 2 vezes 8. A raiz de 2 vezes 8 é quanto? Raiz de 16. E aí, nesse caso, a raiz de 16, você sabe que ela é igual a 4. Então, você pode usar das duas maneiras. Ou você usa essa ideia e chega nessa, ou você chega nessa e vem para essa. Por isso que é uma ideia de igualdade. Tudo bem? Seguindo aqui, raiz de uma divisão. Basta fazer separada a raiz de cada fator, sem problema nenhum. Mesma ideia da multiplicação. Olha aqui, eu tenho uma raiz de uma divisão. Eu posso fazer a raiz de cada termo separadamente. Eu mudei aqui a forma da divisão para você poder pensar que a divisão ela pode ser expressa como uma fração, como também uma continha desse jeito. Se eu for fazer aqui, eu teria que tirar a raiz de 25 dividido por 9. 25 dividido por 9 é um número decimal. O que eu posso fazer? Eu tiro separadamente, olha só, eu vou tirar aqui a raiz do 25 e vou dividir depois pela raiz de 9. Raiz de 25, 5. Raiz de 9, 3. O que eu vou resultar aqui? Qual vai ser o meu resultado? 5 dividido por 3. E aí, se eu não quiser fazer o resultado completo, eu coloco aqui na forma de fração, 5 sobre 3 e tá ok. Tá certinho, beleza? Por último, vamos ver essa ideia aqui, raiz cúbica de 54 e raiz cúbica de 2. Eu não consigo fazer isso de maneira direta. Eu não sei a raiz cúbica de 54 e não sei a raiz cúbica de 2, mas eu posso juntar. Olha aqui, eu posso escrever assim, raiz cúbica de 54 dividido por 2. Olha que beleza, posso fazer isso. Fazendo isso aqui, eu consigo dividir 54 por 2. 54 por 2 é 27. E a raiz cúbica de 27 eu sei. Então aqui, raiz cúbica de 27 eu sei. Raiz cúbica de 27 ela é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 é 27. Então agora eu consegui chegar num resultado. Beleza? Então olha só, pessoal, já te mostrei algumas propriedades, vou voltar aqui para te mostrar mais algumas. Presta atenção. Raiz de raiz. O que é isso? É uma propriedade que eu vou fazer o seguinte. Basta eu multiplicar os índices e conservar os radicandos. Como que vai funcionar isso? Presta atenção. Raiz de índice m dá raiz de índice n de a. Beleza? O que eu vou fazer? Multiplicar os expoentes, só isso. Olha aqui, esses expoentes que estão aqui, eu vou multiplicar. Então vai ficar m vezes n. Olha esse exemplo.
raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Se eu multiplicar aqui esses índices, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a raiz de índice 6 de 64, beleza? E aí eu posso pensar que número que eu elevo a 6 que dá 64. Eu já te adianto que nesse caso aqui a nossa resposta é 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. Beleza? Mais uma propriedade. Simplificação do expoente do radicando e o índice. O que é essa ideia? Se o expoente do radicando tiver um fator comum com o índice, eles podem ser cancelados ou simplificados. Presta atenção aqui. Imagina que eu tenho aqui, ó, n vezes p no índice, n vezes p no expoente. Eu posso simplesmente cancelar esse p, porque ele é um fator comum. Então, dá na mesma. A raiz desse produto aqui e a raiz de m de a elevado a n é a mesma. Vamos ver um exemplo. Olha aqui, 18 e 12. O índice é 18, o expoente é 12. O que eu posso fazer? Eu posso dividir aqui, ó, por 6 e aqui também por 6. 18 dividido por 6 dá 3. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz de índice 3, certo? De 5 elevado a 2. Correto ou não? Raiz de índice 3 de 5 elevado a 2. Tranquilo? Fiz a simplificação. E aqui não tem mais como eu fazer nada, porque 5 ao quadrado é 25 e a raiz cúbica de 25 é raiz cúbica de 25, não tem um valor real exato. Tudo bem? Nesse caso aqui, eu quis fazer um exemplo com você, um exemplo um pouco maior. Calcular com vocês a raiz de 648. Porque vocês devem ficar pensando assim, tá, a raiz é eu pensar em qual número que eu vou elevar ao outro para chegar no resultado. Mas se você ficar assim, que número que eu elevo ao quadrado que dá 648? Aí você vai ficar tentando, talvez isso vai te dar muito trabalho. E aí a gente aprende a fazer de um jeito que é o seguinte. Lembra do número primo que eu te ensinei lá atrás? Na fatoração, que eu também te ensinei lá atrás? A gente vai fazer a fatoração aqui. Eu vou pegar esse 648 aqui, ó, e vou fatorar ele, certo? Vou fatorar ele. Como que fatora? Eu vou pensar nos números que eu posso dividir esse 648. Exemplo, eu posso dividir ele pelo menor número primo possível. O menor número primo possível é o 2. 648 por 2 vai dar o quê? 324. O 324 eu posso dividir por 2 também. 324 por 2 vai dar quanto? Pensou aí? Então pronto. 324 vai dar o que aí? 162. Tranquilo? E o 162? Você pode dividir por 2 também, vai dar 81. E o 81 agora não dá mais por 2. Eu tenho que pensar, que número que eu posso dividir? Por 3. Ficou quanto? 27. Por 3 de novo, 9. Por 3 de novo, 3. Por 3 de novo, 1. Beleza? Ficou grande, mas é a fatoração. Então, a partir de agora, o que eu faço? Eu escrevo esse raiz de 648 como a raiz de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 4. Posso escrever assim sem problema nenhum. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu também posso separar essas raízes. Você lembra? Eu te mostrei isso aqui. Eu te mostrei que eu posso escrever isso aqui, ó, como raiz de 2 elevado a 3 vezes raiz de 3 elevado a 4. E aí, repara, não tem índice, lembra? Não tem índice, meu índice é 2, ó, 2 e 2. Posso simplificar desse lado aqui, ó. Aqui eu divido por 2, aqui eu divido por 2. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 vai dar 2. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado. Só que essa parte aqui, ó, eu queria mostrar para vocês uma relação importante. Essa parte aqui, eu tenho o seguinte, raiz quadrada de 2 elevado a 3. Eu não posso cancelar porque eles não têm um fator comum. Mas eu posso fazer uma regra que é o seguinte, sempre, lembra bem, sempre que o expoente for maior que o índice, a gente vai fazer isso aqui, ó. 3 dividido por 2. O 3 é o expoente, o 2 é o índice. A resposta disso é 1 e sobra um resto 1. Pode ser? O que isso significa? Esse resultado é quantas vezes o número 2 saiu da minha raiz.
Esse resto é quantas vezes o meu número 2 ficou dentro da minha raiz. Então, o que vai ter aqui? Ó? A raiz quadrada de 2 elevado a 3, eu posso escrever ela com 1, 2 fora da raiz e 1, 2 dentro da raiz. 1, 2 fora e 1, 2 dentro. Beleza? Então, eu vou colocar isso aqui. Ó. Tenho até aqui essa relação. Ó. 2 raiz de 2 e aqui 3 ao quadrado, né? Porque quando eu simplifiquei, ficou aí 3 ao quadrado. Pronto, agora eu posso só juntar os produtos. Eu posso juntar o 2 e o 3 ao quadrado. O raiz de 2 mantém raiz de 2. E aí a gente vai ter aqui ó, um resultado final. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2, 18. Então você vai ter aqui ó, 18 raiz de 2. Beleza? Então assim que você calcula uma raiz de um valor muito grande. Tudo bem? A gente tem aqui mais outras duas propriedades para eu falar para vocês. Primeira, potência de uma raiz. Coisa simples. Olha aqui, eu tenho uma raiz e eu estou elevado a um expoente. O que eu faço? Nada mais que trazer esse expoente para dentro e elevar o meu radicando. Então, basta elevar o radicando a esse expoente sem problema nenhum. Olha o exemplo aqui. Ó. Eu simplesmente jogo 12 aqui para dentro. Ó. Raiz de índice 6 de 5 elevado a 12. E aí, olha que bacana, eu posso usar essa propriedade aqui ó, de cancelar. Por quê? Porque aqui eu posso dividir o 6 por 6 e o 12 por 6. Se eu arrumar aqui, ó, 6 dividido por 6 vai ficar aí 1. 5 elevado a 12 dividido por 6 vai ficar 2. Então, aqui você vai ter 5 ao quadrado, que você já sabe que é 25. Beleza também? Tranquila essa ideia? Bacana? Tá acompanhando? Eu sei que é muita coisa, talvez nesse momento, mas você vai ver como tudo isso vai se encaixar daqui a pouco. Então, foca aqui que esse é o seu momento. Olha só, vamos pensar numa coisa aqui com atenção. Se eu for calcular a raiz de x ao quadrado, você pode pensar assim, bom, expoente 2, índice 2, cortei e deu tudo certo. Sim, só que você só tem que tomar cuidado o seguinte, se aqui dentro for uma incógnita, o resultado tem que ser o módulo dessa incógnita. O que é isso? O resultado tem que ser positivo. Porque sempre a gente resolveria a potência primeiro antes de tirar a raiz. O que eu quero te dizer é o seguinte, se você pegar um exemplo como esse aqui, ó, raiz de menos 5 ao quadrado, se você cortar raiz com o quadrado, vai sobrar menos 5. Só que isso não é verdade, isso aqui é falso, tá? Porque o certo seria eu elevar ao quadrado primeiro, ficaria 25, raiz de 25. Então olha só, eu vou te mostrar, olha como que ficaria. O certo é eu fazer isso aqui, ó. Elevei o menos 5 ao quadrado, deu 25. Raiz de 25 é 5, a gente já viu, é o valor positivo. Tudo bem? Então, só tomar cuidado, quando o radicando for uma letrinha, você não pode simplesmente sair cortando e manter o resultado dele. Se você cortar, o resultado tem que ficar positivo. Pode ser? Tranquilo até aqui? Para a gente finalizar, última coisinha que você precisa saber. A gente já viu que a raiz ela é uma operação inversa da potência. Mas como que você transforma potência em raiz? Como que você transforma raiz em potência? Aí a gente faz isso aqui agora. Olha só, a elevado a m sobre n é uma potência. Para eu transformar em raiz, fica raiz de índice n de a elevado a m. O que isso quer dizer? Eu passei o n para o índice e o m para o expoente. Olha um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 5 sobre 3. Como que fica isso? Fica assim, ó. Raiz, certo? De índice 3 de 2 elevado a 5, ok? Uma regrinha que a gente faz é o seguinte, a gente fala assim, ó, quem está perto vai para longe, quem está longe vem para perto. Então, olha só, quem estava perto, o 3 veio para longe, ele foi para o índice. Quem estava longe, o 5 veio para perto, ele ficou no expoente. Então, a gente faz essa troca, beleza? Bom, pessoal, encerramos aqui essas propriedades de radiciação. Ainda tem mais coisa de radiciação para mostrar para vocês que eu vou mostrar na próxima aula. Então, te aguardo lá. Valeu!